Olá pessoal, seja bem-vindo para mais uma aula de trocadores de calor e agora estaremos comentando a segunda parte da teoria da média logarítmica das diferenças de temperaturas. Na última aula, fizemos a dedução para trocadores do tipo coaxial, o cálculo dessa variação de temperatura. Como que eu posso interligar essa taxa de transferência de calor com o coeficiente global, a área e esse ΔT que nós avaliamos no formato de ΔTml, que seria essa relação aqui. Então eu verificaria a variação de temperatura em um dos lados do trocador e do outro. Nessa questão, após a resolução de aula de exercícios, se vocês quiserem fazer para o mesmo exercício aqui colocado, verificamos que o ΔTml de trocadores em correntes paralelas é menor que o ΔTml em contracorrente. Né? A gente percebe que essa variação é maior no mesmo fluxo de calor. Isso indica que nós precisaríamos de uma área menor. Então, nós chegamos a partir disso uma conclusão que, se for possível, os melhores tipos de trocadores, pelo menos no caso coaxial, é ser utilizado em contracorrente. Ok? Bem, vamos aqui agora discutir algumas outras questões que vão ocorrer, né? Então, a gente percebe, que TF pode ser maior no escoamento contra a corrente. Para o mesmo fluxo máximo e temperaturas de entrada e saída dos fluidos, a área do trocador em contracorrente será menor. Então, isso aí traz o... Aqui a questão da propriedade dos fluidos, tomar essa questão com a propagação de erros. Então, normalmente a gente sempre usa uma temperatura média do fluido para obter as propriedades médias para o cálculo do coeficiente e outras propriedades de interesse. E, por último, aqui só comentando a questão da variação da condutividade térmica para algumas relações e a questão de gases em relação ao calor específico. E aqui a gente vai chegar em 3 casos, uma avaliação que nós podemos avaliar. Então, quando um dos lados, o fluido estiver em mudança de fase, no caso de condensação, o que nós vamos perceber? A sua variação de temperatura pode ser considerada como quase nula, ok? Então, eu tenho que CQ do fluido quente, vamos só comentar aqui, ó, taxa de capacidade calórica. Quando eu tenho MQ vezes o CPQ, eu tenho uma outra unidade que eu vou deixar com esse tracinho, que é a taxa de capacidade calorífica do meu fluido, que é definido como vazão máxima vezes o calor específico. No caso de ebulição, condensação, ou quando essa taxa de capacidade calorífica é muito maior que a outra, a variação de temperatura é desprezível, ou zero, como a gente verificaria na condensação, ok? A segunda possibilidade que ocorre agora, o fluido frio que está evaporando, ele tem uma taxa de capacidade calorífica muito maior que o do fluido quente. Ou também podemos dizer que ele está em ebulição. Okay? Se ele está em ebulição, é como se a taxa de capacidade calorífica tendesse ao infinito. É um outro caso particular. E por último, e aqui tanto faz, pessoal? Se vocês olharem aqui, tanto faz se eu ver se esse fluido está em corrente paralela ou em corrente paralela ou contracorrente. Mesma coisa aqui para o fluido de ebulição. Não faz tanto sentido, então não tem tanta dificuldade. Um terceiro caso particular que vocês devem tomar cuidado é quando o fluido frio, aliás, quando o fluido estão em contracorrente e a taxa de capacidade calorífica de ambos os fluidos são iguais. Então, o que vai acontecer? A variação de temperatura ao longo de todo o trocador vai ser similar. E ao nós utilizarmos a média de diferença do ΔT ml, que seria ΔT1 menos ΔT2 dividido por logaritmo de ΔT1 sobre ΔT2, quando a gente fizer o limite, quando ΔT1 tende a ΔT2, a gente vai ver que a gente chega em um caso estranho, porque aqui a gente tenderia alguma coisa para zero e aqui a gente tenderia uma coisa para 1, e o logaritmo de 1 ali a gente é quase impossível resolver. Então, nesse caso aqui, se nós aplicássemos a teoria de L'Hopital, a gente vai ver que o ΔTml para esse caso é igual a ΔT1 ou
ΔT2. Então, para esse caso especial aqui, porque eu estou fazendo uma integração ao longo de toda a área. Na verdade, ΔTml é isso, é a integração para ver qual que seria a variação de temperatura similar ao longo dessa integração. Só que como a variação de temperatura é igual ao longo de toda a integração, acaba sendo o ΔT, ok? Então, esse aqui é um dos casos especiais. E por último, pessoal, o que nós precisamos comentar é que nós fizemos a dedução para trocadores de calor do tipo coaxial. E quando não for trocadores do tipo coaxial, né? Trocadores compactos, corrente cruzada, e assim vai sucessivamente. Então, a partir disso, foi proposto, né? Até pelo, acho que, se eu não me engano, que essa teoria também é do Casey London, uma proposta de dedução. Então, vou copiar aqui e vamos aqui passar aqui para nosso caso. Ok. Então, quando nosso trocador não for coaxial, outros tipos de trocadores de calor, simplesmente a gente utiliza a seguinte expressão. Então, o fluxo de calor, a gente vai usar o máximo possível que poderia existir. Qual que é o máximo possível que poderia existir? É o dTml em contracorrente, ok? A gente vai usar isso aí. E junto, vamos ajustar um fator de correção f, ok? Esse fator de correção f é um valor que vai estar entre 0 a 1. 1 é quando ele vai estar igual à corrente contra a corrente, e abaixo disso aqui indica que daí é perca, né? A gente poderia fazer o mesmo caso para o coaxial e achar um f para o coaxial em corrente paralela. Mas a nossa intenção aqui é para outros tipos de trocadores que não sejam esse caso. Esse fator f aqui, ele é um adimensional que vai depender de um fator P e de um fator R. O fator P ele é definido como T2 menos T1, dividido por T1 menos T1. Nossa, tudo igual? Então vamos explicar. O que está vindo pelos tubos, ou que vem internamente, a gente vai designar com a letra T minúscula. O que vem externamente, ou entre o casco e o tubo, né, a gente vai colocar, vou colocar aqui casco, traço tubo. Aqui seria o interno e aqui seria o externo. A gente vai indicar com a letra T maiúscula. Então, quando a gente olha o fator P aqui, o que ele está falando, né? A temperatura na saída dos tubos menos temperatura de entrada nos tubos, ok? Dividido pela temperatura de entrada do lado externo menos temperatura de entrada no tubo. E o fator R, ele é T1 menos T2, T2 menos T1. Se a gente olhar isso aqui, né, a mesma coisa, né, se eu posso adotar aqui, seria o MCP tubo sobre MCP do casco. Então, o fator R, simplesmente ele está vendo a taxa de capacidade calorífica dos tubos sobre a taxa de capacidade calorífica do casco. Mas nós podemos fazê-lo, né, na seguinte forma. Temperatura de entrada dos tubos menos temperatura de saída, do casco, ou externo, menos temperatura de saída do casco. E aqui relacionado aos tubos. Calculando P e R, eu calculo o fator F. E isso daqui, ele é tabelado em figuras. Então, toma cuidado com isso. Aqui que está a grande questão. Então, aqui tem indicação, né? O que está vindo do lado externo. Vamos pegar aqui só para poder... Ponteiros, caneta. Então, aqui o que está vindo do lado externo. E aqui, temperatura de entrada. Aqui, então, T1 para o tubo e saída T2 para o tubo. T maiúsculo, casco. T maiúsculo, casco e saindo. E esse caso aqui é um passo no casco e 2 passos no tubos ou múltiplos de N, ok? Então, o que acontece? Eu acho o fator R, acho o fator P. Então, vamos supor aqui que meu fator R deu... vamos pegar aqui um valor. O fator R deu 1, ou seja, a taxa de capacidade calorífica são iguais. E meu fator P deu próximo de 0,5. Aqui é um exemplo. Então, o que eu venho aqui? Ó? Venho aqui no P, venho para cá, até meus valores de R, que são essas linhas que estão aqui. Então, o fator F de correção para essa situação é 0,1.
8, ok? Lembrando, só toma cuidado, a gente vai ter vontade de fazer esse ΔT aqui ou o ΔT daqui. Toma cuidado, verifica, faz o desenho, porque vocês podem errar nessa parte, ok? Então eu calculo esse ΔTML como se fosse contra a corrente. O fator F eu acho em função do P e do R e tomo cuidado com a nomenclatura proposta. Achando o fator F, faço a multiplicação para achar essa questão. Então, para cada tipo de trocador, né, aqui eu tenho um passo no casco e 2 passos no tubos, um outro casco e tubo, que seriam 2 passos no casco e múltiplos, né, de 4N no tubos. Aqui eu tenho escoamento cruzados com os dois fluidos sem mistura, então seria, se vocês estivessem imaginando, seria um tipo de trocador, né, com tubos, né, uma sequência de tubos e um fluido passando dentro dos tubos, uma sequência de tubos, e do lado externo, outro fluido, normalmente os gases, eu estou com a aleta, então ele também não está misturado, ok? Aqui eu tenho também um escoamento cruzado, só que um fluido com mistura e o outro fluido sem mistura, né, seguindo a mesma sequência. E aqui, essa parte aqui são do livro do Sengel. Então aqui ficam os exercícios, mas é a segunda parte da teoria aí para a gente entender e poder fazer os exercícios agora dessa segunda etapa, tá bom? Obrigado a todos aí e até a próxima aula.